Olá, meus valiosíssimos alunos do curso de Filosofia do Direito Introdução à Filosofia do Direito. Vamos continuar tratando do positivismo jurídico. Como nós vimos, ele tem bastante conteúdo horizontal. Hoje, além de horizontalizar mais este conteúdo, nós vamos verticalizá-lo um pouquinho também. Vamos adentrar um pouco nas minúcias um pouco mais profundas do positivismo. Pois bem, ao tratarmos de teses do positivismo, nós temos que dizer que o positivismo ele é per se uma tese. Uma tese que defende que a existência e o conteúdo do direito não dependem de nada além de fatos sociais. Não há questão de mérito na existência e no conteúdo do direito. O que há é fato. É algo fenomenológico, portanto. Esta é uma visão científica, digamos que exotérica do direito. Se nós temos, por exemplo, um objeto a ser lido, a ser interpretado por nós, nós temos a sua surface, que é a sua superfície, que foi isso que eu desenhei, e nós temos o seu cerne, que é de onde emana uma espécie de vitalidade que vai fazer com que a superfície exista. Quando nós lemos de modo superficial, nós lemos a superfície. Nós lemos exotericamente. Mas quando nós analisamos a superfície e buscamos os fins últimos das coisas, nós tendemos a analisar este cerne, este centro que produz e que contém o núcleo da coisa. E essa análise é chamada de esotérica. Ah, César, mas esse esoterismo, o que tem a ver? Sim, tem tudo a ver. O que é o esoterismo? É, por exemplo, você pegar uma Bíblia, você ler um Apocalipse e você entender que tanto Apocalipse quanto, por exemplo, o Gênesis bíblico não tratam de passado, no caso do Gênesis, e de futuro, no caso de Apocalipse. É algo atemporal. É algo que qualquer um pode experimentar a qualquer momento. Veja só, é uma visão esotérica. Vai no cerne da coisa, no espírito daquilo, o que aquilo está querendo demonstrar. Ok? Agora, quando eu leio Gênesis, falo, olha, Adão e Eva existiram, e foi, sei lá, cerca de 6, 8 mil, 10 mil anos atrás, eu estou lendo exotericamente, eu estou na superfície da coisa. Eu estou numa interpretação meio que gramatical, direta, não uma interpretação um pouco mais abrangente, um pouco mais profunda. Ok? Então, nós podemos dizer que o positivismo ele tem uma visão mais exotérica, mais superficial, porque ele adota a visão científica moderna, que é a leitura superficial dos fatos. Na ciência moderna, nós desprezamos a causa eficiente, desprezamos a causa final e ficamos com a causa material e com a causa formal. Qual é a forma que eu vejo a sua forma? A superfície. E essa superfície ela é constituída do que? Matéria. Muitas vezes até isso aqui é desprezado, como nós já vimos. Vamos apagar para continuar. Pois bem. Para além de nós sabermos que o positivismo ele é per se uma tese, o próprio positivismo tem duas teses principais. A primeira delas é a tese do fato social, também conhecida como tese das fontes sociais, ou, em inglês, social thesis. Para essa tese,
O direito é um fato social. E se o direito é um fato social, ele é algo objetivo. O direito é uma construção social, porque ele encontra suas fontes em fatos e, consequentemente, em instituições sociais. Vou dar um exemplo. Legislação. A legislação, as leis, elas são um fato social. Elas existem por conta da sociedade. E, ao mesmo tempo, elas nos remetem à sua fonte primeira, que é o quê? O poder legislativo. Precedentes judiciais são fatos sociais. As decisões, os precedentes judiciais. Consequentemente, a sua origem, que são os tribunais judiciais, são também essa fonte. Fato social e instituição social. Costumes. Costumes são fontes de direito, né, para o direito como se entende hoje, para o direito justpositivista. Costumes. Lógico que temos que saber a diferença entre common law, sistema common law e sistema civil law. Né? No sistema common law, os costumes são radicalmente uma fonte de direito. Portanto, a sociedade civil é a fonte dessa fonte de direito. Veja só, então, que se o direito é uma construção social, ele vai encontrar as suas fontes em fatos sociais e instituições sociais. Algo bastante diferente, volvemos novamente à teoria substancial do direito, para a qual a fonte do direito é a sua causa material, que é o caso concreto. Olha só a diferença. Enquanto que a teoria substancial do direito, o direito clássico, tende a partir do caso concreto criar, por meio da atividade do jurista, uma norma, que é a causa formal do direito, para o juspositivismo, que tem uma visão exotérica de todo o mundo, a fonte do direito é o que, para a teoria substancial do direito, é a sua causa formal. A fonte do direito é lei, doutrina, jurisprudência, costumes. E para a teoria substancial do direito, tudo isso não passa de causa formal, ou seja, a forma com que a justiça se manifesta no mundo, por meio da atividade do direito. Então, tudo isso aqui, olha só, o jurista olhar para a justiça, que é a causa final do direito, e abstrair, por meio dessa abstração, criar um noema interno do que seja justiça. E com essa perspectiva dentro de si, olhar para a causa material, extrair da causa material o justo e, a partir disso, elaborar uma regra, uma norma para resolver essa própria causa material. Essa atividade aqui é o direito, ok? Para o juspositivismo, não. Dada a sua visão exotérica, ele vai olhar para a coisa como está. O que existe? Existe ordenamento jurídico. Tá bom. Essa é a causa formal do direito. Essa causa é a causa material do direito. Essa é a fonte do direito. A norma. Veja como a visão é superficial. Não é uma visão que busca o cerne da coisa. Vamos apagar novamente. Pois bem, é por isso que o Ronald Dworkin vai dizer que para o juspositivismo o direito é uma questão de fato. Fato social. Fato social. Até a própria instituição é um fato social na medida em que ela existe, na medida em que ela é um fenômeno, não é um númeno, é um fenômeno, é algo visível, algo existente no mundo dos fenômenos. Então, direito é um fato social para o juspositivismo, diz Ronald Dworkin. Direito é uma questão de fato. O que é o direito para determinado fato específico?
observe a legislação, porque a legislação é um fato social. Mas o que é a legislação? Nós já nos cansamos de ver. A legislação é uma norma de ordem ética que goza de coercibilidade. Mas como nós podemos saber que determinada regra goza ou não de coercibilidade? Ou, mais ainda, como nós podemos saber que determinada norma tratada de modo coercitivo, de fato é legitimamente coercitiva? Basta nós verificarmos a sua fonte, a sua origem. A oficiosidade, ou seja, o fato de essa lei ter sido produzida por alguém com poderes para produzi-la. É o que nós já vimos, Herbert Hart fala de regra secundária de reconhecimento. A regra secundária de reconhecimento de Herbert Hart é chamada por Ronald Dworkin de teste do pedigree. Por que teste do pedigree? Se a gente pega um cachorro, a gente quer saber se ele tem o pedigree, a gente vai ver as origens dele. Quem foi o pai e a mãe? Ah, o pai e a mãe têm pedigree. Por que o pai e a mãe têm pedigree? Porque o pai e a mãe do pai e da mãe tinham pedigree, e assim sucessivamente. Então, se eu olho para uma norma, eu tenho que ver o pedigree da norma. Ela é de raça? Deixa eu dar uma olhada. Ah, de fato, foi um legislador com poderes para tanto que fez. Então, ela é uma norma válida, uma norma coercitiva. Ela é dotada de oficiosidade. Ronald Dworkin fala desse teste do pedigree, mas ele se apresenta como um crítico dessa ideia, digamos, convencional do direito. O Dworkin ele vai defender que a mera existência por oficiosidade da lei não consegue resolver situações em que o sistema jurídico não oferece regras claras para resolver determinadas disputas. Dworkin, no lugar disso, vai defender a ideia de aplicação de princípios. Princípios do direito. Coisas que não são meramente convencionais, mas que possuem, além de normatividade, uma dimensão moral. Uma dimensão moral que justifica a existência dos princípios e também da própria legislação que está atinente a esses princípios. E Dworkin, ele vai citar na obra dele este famoso caso Riggs versus Palmer. Qual que é este caso? Francis Palmer, bem idoso, arruma uma noiva bem mais nova que ele, e ele celebra um pacto antinupcial com essa noiva. E esse pacto antinupcial retiraria do seu neto, Elmer Palmer, o seu direito à herança, que não era pouco. O que Elmer Palmer faz? Ele envenena o seu próprio avô, moravam juntos, ele envenena o seu próprio avô, o Francis Palmer, para garantir a sua herança. E essa morte ela acontece antes do Francis Palmer alterar a situação da herança do Elmer Palmer. Então o Elmer, mesmo tendo sido considerado culpado pela morte do seu avô, requer civilmente a sua herança. E não existia na legislação daquela localização naquela época, como existe no Brasil, a perda da herança por indignidade. Nós temos no Brasil, né? Isso está esculpido no nosso Código Civil. Ou Processo Civil, não me recordo direito. E mesmo inexistindo uma legislação que impedisse o Elmer de receber essa herança, os juízes fizeram uma interpretação normativa. Eles fizeram uma interpretação da mens legis e, portanto, da mens legislatores. E eles fizeram a seguinte pergunta: nessa situação específica de Francis Palmer e Elmer Palmer,
será que o legislador estaria colocando a salvo a herança do Elmer? Seria vontade do legislador manter a herança para o herdeiro que assassinou o autor da herança para ficar com a herança? A resposta, obviamente, é negativa. É um rotundo não. Então, meus caros, de um lado nós temos o positivismo de Herbert Hart, que abarca normas primárias e secundárias. Relembremos, norma primária é uma norma de ordenação e normas secundárias, dentre elas existe a norma de reconhecimento, ou seja, a norma que faz com que determinadas pessoas ou determinada pessoa sejam capazes de criar normas jurídicas válidas, ou seja, são capazes de legislar. E o que Ronald Dworkin vai chamar de teste de pedigree? Já vimos? Você olha para a norma e busca a sua origem, vê se ela tem pedigree, se ela é de raça, se ela é válida. E a crítica de Dworkin em relação a esse teste do pedigree do Hart é que alguns princípios, principalmente princípios políticos, ou seja, princípios relacionados a poder, esses princípios integram o próprio direito. E por isso eles deveriam ser levados em conta pelos intérpretes do direito, ou seja, pelos juízes quando estão julgando o caso concreto. A regra de reconhecimento, ou seja, o teste do pedigree por si só, não é capaz de ler e, portanto, não consegue absorver toda essa moralidade política envolvida na produção do direito. E o mais interessante é que o Herbert Hart ele vai responder o Ronald Dworkin. E na resposta ele dá o braço a torcer. Ele vai confirmar que em determinados casos, os critérios de validade últimos da lei têm em si princípios de ordem social, de ordem moral, princípios de justiça. Ou seja, critérios de validade das leis são dotados de valores morais, em determinados casos, de acordo com Herbert Hart, positivista. E essa, meus caros, é a origem do que nós chamamos de positivismo temperado ou soft positivismo. A gente vai estudar ainda isso aqui. Eu acabei me adiantando na matéria, mas eu só quero que vocês guardem que Ronald Dworkin ele é crítico de Herbert Hart no que toca a ideia de validade da norma jurídica, no sentido de a validade depender unicamente da oficiosidade. Não nos esqueçamos, 3 degraus. O primeiro é da existência. Aqui está ok. A existência estar relacionada à oficiosidade. Mas a validade da norma, de acordo com Hart, não depende exclusivamente da sua oficiosidade. Okay? Ele dá o braço a torcer e cria o soft positivismo. Positivismo soft, positivismo temperado. Apaguemos. Perceba que ao tecer essa crítica, o Dworkin ele não está deixando o direito solto, o direito livre para o juiz fazer o que ele quiser do direito. No lugar disso, o Ronald Dworkin ele propõe uma hermenêutica fenomenológica. E aqui entra na área que eu mais gosto do direito, do estudo do direito. Hermenêutica, fenomenologia hermenêutica. Essa hermenêutica fenomenológica, ela foi proposta primeiramente pelo pensador linguista Gadamer, Hans-Georg Gadamer. Para o Gadamer, a compreensão de qualquer coisa, inclusive principalmente da lei, ela, na verdade, é um processo de diálogo entre 3 horizontes diferentes.
o horizonte histórico, o horizonte cultural e o horizonte pessoal. O horizonte histórico, ou seja, o tempo, e o horizonte cultural, ou seja, o que pensa um povo nesse determinado tempo, é o que nós chamamos de Zeitgeist. Zeit significa tempo e Geist significa espírito de uma época. Então, Zeitgeist, ou seja, o contexto histórico e cultural, aliado ao horizonte pessoal, a fusão desses três horizontes é que faz surgir a interpretação. Percebam que a interpretação não é algo, então, crudo, não é algo exotérico, é algo que tende ao esoterismo, ao ir mais profundamente. Quando eu me deparo com uma lei, eu posso simplesmente ler a lei e fazer uma interpretação gramatical, mas essa interpretação gramatical é uma interpretação pobre. O que queria o legislador quando escreveu, quando inscreveu, quando esculpiu essa norma no direito positivo? Perceba o contexto histórico e cultural que está por detrás da norma. É importantíssimo, de acordo com Ronald Dworkin, conhecer esses horizontes para bem aplicar a norma ao caso concreto. É então que Dworkin critica a ideia do convencionalismo do direito. Ele rejeita essa perspectiva e propõe, então, essa concepção mais ampla do direito, uma concepção que vai incluir o quê? Princípios de ordem moral, como parte integrante e indispensável da prática jurídica. Em termos dessa nossa aula, Dworkin vai defender que o fato social não pode ser lido como um fato em si mesmo, mas sim como produto de um processo hermenêutico, ou seja, de um processo interpretativo. Vejam o caso que acabamos de ver de Elmer Palmer e do seu avô. Somente dando um passo atrás, ou seja, somente desvendando o processo de formação da lei de herança aplicável àquele caso, é que se conseguiu chegar a um resultado que não fosse injusto. Se dependesse só de uma visão, de uma perspectiva superficial da lei, Elmer Palmer teria matado o seu avô, Francis, e teria ficado com toda a herança dele, mesmo sendo considerado culpado pela morte do seu avô. Em resumo, então, o juspositivismo vai olhar para a lei como um fato social em si, uma visão exotérica. E é da lei para frente, então, que o positivismo se mantém. Os críticos do positivismo vão entender as leis como um fato social, mas esse fato social é resultado de um processo hermenêutico. Um processo hermenêutico cujo conhecimento se torna importante e fundamental para a aplicação da lei no caso concreto. Prossigamos, meus caros. Vimos já a primeira tese do juspositivismo, a segunda tese é a já conhecida tese da separação entre direito e moral, separation thesis em inglês. Nós temos aí a figura do juspositivismo radical e do juspositivismo temperado que acabamos de ver, inaugurado por Hart, chamado de soft positivismo, positivismo soft, light, leve, temperado. Né? Aqui, no juspositivismo radical, nós temos a figura dos círculos independentes, teoria dos círculos independentes, onde o direito e moral não se misturam. Já no juspositivismo temperado, pode ser que direito e moral tenham algum ponto de congruência, que é a teoria dos círculos secantes. Se lembram disso, não é? Mas estamos ainda dentro do juspositivismo, por mais que se entenda que possa existir uma congruência entre direito e moral, essa congruência seria de ordem contingencial, de ordem histórica, jamais de ordem conceitual. Para o juspositivismo, direito é uma coisa e moral é outra,
pode ser que tenham alguma coisa em comum, mas conceitualmente eles são distintos. Em outras palavras, o conceito de direito não depende de qualquer consideração moral. O direito é o direito independentemente dele ser justo, dele ser injusto, dele ser bom, dele ser mau, dele ser conveniente, dele ser inconveniente, dele ser correto, dele ser errado, dele ser belo, dele ser feio. É por isso, meus caros, que a fórmula de Radbruch, vocês se lembram? A lei extremamente injusta não é lei. E ainda mais a fórmula de Santo Tomás de Aquino, ou seja, que a lei injusta não é lei, é por isso que essas fórmulas não se compatibilizam com o positivismo jurídico. Deixa eu apagar aqui. Pois bem, temos aqui Leslie Green, professor de filosofia do direito da América do Norte, conceituadíssimo, inteligentíssimo. E ele faz uma ponderação muito interessante, dentro das luzes da sua inteligência, entre a conexão relacionada ao direito e à moral. Ele parte da ideia que os positivistas admitem algumas relações, ao menos algumas relações, entre o direito e a moral. Partindo dessa ideia, da teoria dos círculos secantes, Leslie Green vai defender que a existência da lei, de fato, não depende de qualquer tipo de mérito, não depende da moral, não depende de qualquer outra ordem. Mas estamos falando da existência. A validade, segundo degrau, e a eficácia, terceiro degrau, são um pouco diferentes. Vejamos o que ele propõe. Ele vai enumerar 3 aspectos importantes acerca da conexão entre o direito e a moral. Estamos falando da teoria dos círculos secantes, não se esqueçam. A primeira delas é que o direito necessariamente lida com problemas morais, problemas de ordem moral. Então, por mais que o juspositivismo mantenha a distinção entre direito e moral, a distinção conceitual de direito e moral, não se pode ignorar a realidade, qual seja a de que o direito, na sua aplicação prática, inevitavelmente enfrenta problemas de ordem moral. Isso acontece por quê? Porque o direito regula a conduta humana. Ele busca resolver conflitos humanos. E a humanidade está atolada, enfiada em conceitos de ordem moral, ética moral, 1000%. Então o direito ele está, queiramos ou não, metido num conjunto de regras. E ele pode ser entendido, de acordo com a teoria dos círculos concêntricos que nós já vimos, como um conjunto de regras éticas que ganham um especial relevo e, portanto, elas são dotadas de um especial poder. Nós temos aqui o conjunto de ordem éticas, ou seja, as normas relacionadas à convivência humana, e dentro dessas normas existe uma parcela de normas especial, tão especial que ela vai garantir, que ela vai ter garantida a sua aplicação, nem que seja de forma coercitiva, utilizando-se da vis absoluta. Então aqui estaria o direito dentro do espectro do mundo ético. Mesmo que as normas, então, sejam formalmente positivadas, a interpretação, a aplicação e até a criação dessas normas demandam o quê? Decisões que envolvem valores morais, valores éticos principalmente. Segunda questão que ele levanta acerca desta tangencialidade entre direito e moral. O direito inclui um apelo moral, ou seja, o direito possui uma imagem moral. Leslie Green vai defender
que o direito carrega em si mesmo uma imagem moral naturalmente. O que seria essa imagem moral? É um verdadeiro apelo da norma que tenta se justificar pela moral. Por mais que na prática o direito não consiga, ou seja, por mais que na prática o direito falhe em alcançar essa justificativa de ordem moral, ela é querida, naturalmente querida pelo direito. Então aqui nós temos a ideia de que a existência do direito independe da moral, mas a sua justificativa é de ordem moral. E é aqui que Leslie Green se aproxima da ideia de pretensão à correção de Robert Alexis. Nós já vimos, para o Alexis, o direito não busca apenas impor normas positivadas, mas ele também procura, naturalmente, se justificar como um sistema normativo legítimo. Isso se dá por uma espécie de conformidade com a moralidade. Então, para Robert Alexis, o direito é mais do que um conjunto de regras de poder. O direito pretende ser racionalmente compreensível e moralmente aceitável. Ou seja, o direito inclui um apelo à moral. Ele quer carregar em si uma imagem de moralidade. É só nós imaginarmos, por exemplo, a existência de uma lei feita pelo legislador competente que autorize empresas de grande porte a burlar o fisco. Ou então, no extremo da imoralidade, uma lei dotada de oficiosidade, porque feita por um legislador competente, uma lei que autorize os pais a abusarem sexualmente de todos os filhos que sejam dele. Não seria um absurdo? Mas é dotado de oficiosidade. Basta regredirmos aqui, sem especulações, as leis nazistas, dotadas de oficiosidade, 100% válidas sob a perspectiva exotérica do direito. Mas quando adentramos a perspectiva esotérica, interna, intrínseca, a mens da existência do direito que se conecta umbilicalmente à justiça, aí nós temos leis injustas. Estou falando que são inexistentes, igual Radbruch e Santo Tomás de Aquino? Não, não estamos falando isso. Estamos falando que elas são injustificadas sob a perspectiva da moral. Por fim, diz Leslie Green, que o direito tem aptidão pela justiça. Acabamos de falar. Então a justiça é uma virtude e, além de ser uma virtude, é a virtude mais próxima da função do direito. O que isso significa? Isso significa dizer que o direito, apesar de ser um sistema normativo, é um sistema que busca ordenar a convivência humana de um modo equitativo, de um modo imparcial. E equidade e imparcialidade são reflexos da existência de uma virtude que é chamada de justiça. Bom, vamos lá. O que surge com o temperamento do juspositivismo? O que surge com o surgimento do soft positivismo de Hart? Isso aí, a existência desse juspositivismo moderado, temperado, vai nos remeter a uma importantíssima questão, que é, na verdade, o cerne do juspositivismo de modo lato, que é o dever de obediência à lei. Já travamos esse debate entre os positivistas e os naturalistas. Vimos como Sócrates tendeu ao positivismo, mesmo sendo justnaturalista. Mas vamos prosseguir um pouco mais nessa discussão. Se para o juspositivismo radical a simples existência de uma determinada regra jurídica é condição suficiente para que ela seja estritamente obedecida, a existência já pressupõe a validade e eficácia?
Quando o justpositivismo é temperado, ou seja, quando se aceita a conexão, nem que seja mínima, entre direito e moral, isso vai mudar de figura. É por isso que Herbert Hart vai assumir a fórmula de Gustav Radbruch, qual seja a de que uma lei extremamente injusta não é lei. Só que ele vai fazer uma modificação. Ele não vai dizer que a lei extremamente injusta não é lei. Ele vai falar que uma lei extremamente injusta não deve ser aplicada. Olha a diferença. Quando ele fala que uma lei extremamente injusta não deve ser aplicada, ele fala que uma lei extremamente injusta existe. Ela é lei, mas ela só não deve ser aplicada. Se ela não deve ser aplicada, a gente está falando de validade ou de eficácia. A gente está num desses campos aqui. Percebam a diferença, tá? Ela é singela, mas de impactos profundos. Radbruch fala que uma lei extremamente injusta não é lei. Hart vai falar que uma lei extremamente injusta não deve ser aplicada. E existe ainda também a hipótese de uma lei ser injusta ou extremamente injusta unicamente para um determinado caso concreto. Mas ela pode se manter justa para outros casos diferentes. E aqui se evidencia a certa genialidade de Herbert Hart ao dizer que uma lei extremamente injusta existe, mas não deve ser aplicada. Para quê? Para determinado caso concreto. Onde a sua aplicação vai promover a injustiça e não a justiça. Perceba como o positivismo de Hart já vai migrando para um aspecto um pouco mais naturalista. Mais uma vez, nós volvemos aqui à importância da hermenêutica fenomenológica de Gadamer que acabamos de ver, que foi inclusive sustentada, como vimos, pelo contemporâneo Ronald Dworkin. Então, sob a perspectiva de Hart, uma lei injusta é lei, mas não deve ser aplicada. É diferente de uma lei injusta não ser lei. Estamos falando de existência ou inexistência. Ok? Veja a diferença desse posicionamento de Herbert Hart com aquilo que nós vimos de Norberto Bobbio quando ele fala do positivismo ideológico. O que é o positivismo ideológico? A ideologia do positivismo, a obediência às leis deve ser absoluta, ou seja, deve ser independente de qualquer valoração dessa lei. Para a ideologia positivista, para o positivismo ideológico, apontado como existente por Norberto Bobbio, bastaria a lei, então, a oficiosidade para que ela exista, seja válida e seja eficaz. Todos, então, sem exceção, deveriam obediência à lei pelo simples fato da lei existir e ter o pedigree e ser dotada de oficiosidade. Lógico, todos deveriam cumprir, a não ser que uma exceção adviesse de uma lei de igual ou maior hierarquia que a lei que se pretende excepcionar. Resta claro? Resta claro, não é? Hans Kelsen. Apesar do Hans Kelsen ter criado a teoria pura do direito, ele nega que essa teoria seja uma mera prescrição de cega obediência à legislação, uma obediência desmedida até à própria lei. É muito interessante neste livro, que é o principal livro dele, né? Teoria pura do direito. Neste livro aqui, Hans Kelsen, ao contrário do que muitos acreditam, ele distingue claramente o ser e o dever ser. Ou seja, ele distingue o que é a norma posta, a norma existente, a norma como um fenômeno jurídico, portanto, algo que é juridicamente verificável, e o dever ser, que é a validade dessa norma. Hans Kelsen, ele estabelece a diferença entre existência e validade. Esta obra aqui é muito clara em relação a isso. Muito se pensa ou se diz que Hans Kelsen, por ser considerado um pai do positivismo, ou o nome mais importante do positivismo, foi uma pessoa que desprezou a existência da diferença entre
esses dois degraus da escada pontiana, referidos à existência e à validade. Mas ele diferencia, sim, esses dois degraus. O que Kelsen quer dizer, com a sua teoria pura do direito, é que é possível descrever o direito como uma estrutura neutra, ou seja, como algo livre de conteúdos de ordem ideológica. Ele leva tão a sério a possibilidade de se descrever o direito despido de qualquer ideologia que ele diz que um professor anarquista seria capaz de utilizar a teoria pura de direito dele. Por quê? Porque a sua teoria não exige qualquer compromisso moral, qualquer compromisso político com qualquer sistema jurídico que esteja vigente. A sua teoria pura apenas busca compreender como que um sistema jurídico existente funciona, como que o sistema jurídico existente opera enquanto sistema normativo. Vamos apagar aqui. Muito bem. Então, meus caros, se nós analisarmos sob essa perspectiva juspositivista não ideológica, mas soft, a separação entre direito e moral, ela vai acabar facilitando um exercício de crítica do próprio direito. Por quê? Porque quando nós enxergamos o direito como ele efetivamente é, ou seja, quando nós enxergamos o direito despido de historicidade, de cultura e de subjetivismo do intérprete, quando nós deixamos de lado esses horizontes que nós acabamos de ver, interpretativos de Gadamer, nós enxergamos o direito sem vestimentas, nudo e crudo. Enxergamos o direito tal qual ele é, sem a sua bengala, ou seja, sem a sua justificativa de ordem moral. Não existe justificativa. Na verdade existe, mas estamos desprezando a justificativa de ordem moral do direito, enxergando ele como ele realmente é. E quando nós enxergamos o direito como ele realmente é, puro, escancarado, sem defesas, nós podemos criticar. Podemos fazer críticas que se relacionam até à sua própria existência. As suas características existenciais, melhor falando. E é aqui que Robert Alexis vai combinar com Herbert Hart. Existe uma congruência entre os dois. Porque o Hart, ele defende, uma das defesas dele, é do princípio da clareza. Ou seja, o princípio que diz que as normas jurídicas devem ser claras, bem definidas, bem redigidas. Para quê? Para que todos nós possamos compreendê-las. E assim, o Estado garante a previsibilidade do direito. As regras claras evitam tanto os erros de interpretação nossos, como jurisdicionados, quanto erros interpretativos dos juízes. E é por isso que a clareza da norma é uma ferramenta contra as arbitrariedades judiciais. Se a norma é clara, não tem o que você inventar, juiz. Cumpre a porra da lei! Infelizmente não é isso que acontece, mas a gente vai estudar ainda o neoconstitucionalismo. Vamos chegar lá ainda, com calma, né? Pois bem, essa ideia do princípio da clareza se conecta diretamente à teoria da pretensão à correção de Robert Alexis. Porque a clareza, para o Robert Alexis, é um pré-requisito para que o direito possa reivindicar uma certa legitimidade moral, ou seja, para que a lei possa reivindicar para si o caractere de legitimamente moral. Por fim, vamos tratar do juspositivismo e sua conexão com a democracia. Isso é bem interessante. Me faz pensar, eu como justnaturalista penso acerca disso, bastante. Bom, com o Estado moderno advém a ideia de democracia.
Nós já bem estudamos isso. Essa ideia de democracia está conectada ao ideal de representação política, ou seja, da participação da sociedade nos rumos do Estado, mesmo que de forma indireta, por meio do voto. Um voto que vai colocar os legisladores como representantes da vontade do povo e aqueles executivos, os presidentes, etc., aqueles que vão executar a vontade do povo, como governantes, né, desse Estado. Participamos, nem que de forma indireta, portanto, acerca dos rumos do Estado no qual nós estamos inseridos. Isso fortalece, de certa maneira, um direito que é escrito. Por quê? Porque devido à divisão de poderes de Montesquieu, nós temos o legislativo representando a vontade do povo, que escreve, que esculpe em forma de lei esta volonté generale, a vontade geral, a vontade do povo, e o executivo vai cumprir essa vontade do povo. Então, de que forma é possível que isso se estabeleça? Como que o legislativo vai fazer com que o executivo cumpra a vontade do povo? Obviamente, por meio da inscrição, por meio de uma positivação dessa vontade do povo que se consubstancia naquilo que nós chamamos de lei, no seu sentido estrito. Se isso é assim, é possível então que nós compreendamos que o positivismo jurídico guarda dentro de si uma certa preocupação com a legitimidade democrática do direito. É dizer que o juiz não pode, ou pelo menos não deve, não deveria criar a lei, deveria cumprir a lei. Porque se o juiz é a representação, a corporificação daquilo que nós chamamos de Estado juiz, e por ele ser Estado, ele é composto pelo povo, é óbvio que a vontade do povo deve ser sobrelevada e deve ser respeitada pelo Estado juiz, porque é a própria vontade do Estado. A vontade do povo é a própria vontade do Estado. Não é que cada juiz pensa o que quer, do modo que quer, entende do jeito que quer, leva a sua vontade para os outros. Não. O juiz tem que absorver a vontade do Estado, porque ele faz parte do Estado. Então, a partir dessa vontade do Estado, ele age. Ele diz a jurisdição. Jurisdictiones. Essa é a jurisdição, não é? Pois bem, depois do evento chamado nazismo, o positivismo, sabemos nós, perdeu força. Mas ainda assim, eu queria terminar essa aula com aquilo que me faz refletir, com aquilo que me faz pensar. Então eu gostaria de terminar a aula de hoje lendo um trecho do que defende o filósofo jurídico Norbert Röster. Ele vai dizer o seguinte: é que, ao contrário do que sempre sugerem os adversários do positivismo jurídico, existe não apenas o juiz ou cidadão que, confrontado com as leis nazistas, prefere obedecer a uma moral humana. Ou seja, antes existisse unicamente aquele indivíduo que, quando dá de frente com uma lei de conteúdo nazista, com uma lei que fere os princípios básicos de justiça, ele prefere obedecer à sua moral humana, seja ela intrínseca, seja ela extrínseca, seja moral stricto sensu, seja moral lato sensu, também conhecida como ética. O problema, diz Norbert Röster, é que existe também o juiz, existe também o cidadão, que quando ele é confrontado com leis de cunho democrático, ele vai preferir obedecer à moral nazista. Porque se eu abro espaço para que a lei seja compreendida sob uma perspectiva da moral, eu abro espaço para que uma lei nazista seja enfrentada pela moral humanitária, tanto quanto eu abro espaço para que uma lei democrática seja enfrentada por uma moral nazista. Aí então, Norbert Röster
faz uma defesa ao positivismo. E é uma defesa que realmente é difícil de a gente conseguir superar, não é mesmo? Bom, fiquem com isso, durmam neste barulho, como dizem alguns, pensem acerca disso. Vale a pena filosofar. Filosoficamente falando, vale a pena nós pensarmos acerca do que realmente é válido para que nós tenhamos, de fato, uma segurança mais ampla. Uma coisa ou outra parece-nos, neste momento, uma faca de dois gumes, não é? Continuemos nossos trabalhos, nossas investigações a partir da próxima aula, tá ok? Na próxima aula nós continuamos estudando sobre positivismo. Espero que seja a última aula sobre positivismo, se não a última será a penúltima, tá bom? Para nós prosseguirmos com as outras escolas filosóficas também importantes, menos volumosas, mas não menos importantes. Até lá, meus caros.